Pois bem, a pergunta que eu quero e pretendo responder hoje aqui, essa manhã, é a seguinte: o que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? Porque é nítido a presença dEle aqui hoje, sim ou não? Você consegue perceber a presença dEle aqui? Depois de hinos maravilhosos, músicas maravilhosas, Ele está aqui. Agora, o que fazer quando Ele está aqui? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, e João, no capítulo 6, é um capítulo muito interessante. Se você puder abrir sua Bíblia aí e deixar aberto, nós vamos ler alguns versículos. João, capítulo 6, nós encontramos uma declaração maravilhosa de Jesus, onde ele fala: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus, Jesus está falando aqui de algo básico para a nossa sobrevivência, que é comer um pão e beber uma água. E Ele sacia o que é básico para nós. Isso é que é muito lindo. E o capítulo 6 de João é todo sobre pão. Quem gosta de pão aqui? Um pãozinho é muito bom, né? Pãozinho feito na hora ali, crocante, barulhento assim. Passa uma manteiga, até derrete. Não fala em pão uma hora dessa não, logo de manhã, né? Pãozinho é muito bom. E a gente vai lendo aqui então e conversando a respeito desse capítulo. E o capítulo 6 começa com Jesus multiplicando pães. É muito interessante, porque ele está diante de 5.000 homens, provavelmente 20.000 pessoas. Mas por que 20.000 pessoas? Porque nessa época não se contabilizava mulheres, crianças. Então Jesus estava ali no meio de 20.000 pessoas, em meio a um lugar deserto. Não era um deserto, mas é um lugar deserto, porque a palavra de Deus fala que ele depois colocou o pessoal para se sentar, e o lugar era gramado. Então deserto não tem grama. Mas muitas pessoas pregam falando que era um deserto. Não era. Era um lugar deserto, ou seja, não havia ali comércio, não havia lojas e não havia cidades. Cidadezinhas próximas. E depois de um dia inteiro de ensinamentos, Jesus ali falando, ensinando, e o tempo foi passando. Depois de um dia inteiro, aquela multidão ali, a galera ficou com fome. E no final da tarde, no início da noite, o pessoal estava com fome e gerou-se um problema ali naquele lugar. O problema é que não havia como mandar aquela multidão embora, porque senão eles iam desmaiar no meio do caminho. Estava todo mundo com fome. Estava tudo fechado, Calil tinha fechado a cidade toda ali, não tinha como vender nada. A quarentena estava lá, e os caras precisavam comer e não tinha como comer. Jesus falou assim: bora alimentar esse povo. Bora alimentar. Os discípulos nessa hora entraram em choque. Mas como que nós vamos alimentar 20.000 pessoas, uma multidão? 20.000 pessoas, a gente já pensou, é o quê? O tamanho de um, sei lá, é muita gente. Isso, Independência lotada, Atlético Cruzeiro lotado de Independência, Jesus lá no meio, aquela multidão toda com fome, e falou: vamos alimentar. E aí os caras entraram em choque e falaram: mas nem se eu tiver dinheiro do ano inteiro de salário eu consigo, nem se for ali na esquina, comprar comida para essa turma toda. É muito caro isso aí. Como é que nós vamos fazer? Aí um discípulo lá no meio, parece que solta até uma brincadeira, né? Fala assim: Jesus, nós temos aqui 5 pães, 2 peixinhos. Jesus, serve, é isso que eu preciso. Traz lá para mim. E algo extraordinário acontece ali, e de repente 20.000 pessoas são satisfeitas. A gente, às vezes, já estamos acostumados com essa história, pregada muitas vezes, mas algo extraordinário aconteceu ali, irmãos. 20.000 pessoas com fome foram saciadas. E olha que crente come pão pra caramba. Eu imagino que à medida que Jesus ia cortando o pão, ia nascendo outro pão na mão dele.
É um negócio muito interessante. Agora, a gente tem um detalhe muito importante nesse texto, porque ao final o pessoal comeu à vontade, saciaram-se. Mas Jesus fala, não vamos desperdiçar nada. Recolhe aí o que sobrou, põe nos cestos. Juntaram-se quantos cestos, irmãos? Vocês estão bem, hein? 12 cestos. Sobraram 12 cestos. E isso tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E é de propósito. Por que sobraram 12 cestos? Aí que está o grande desafio de se ler uma Bíblia, de entender o contexto, de entrar na cabeça de um judeu. Porque quando os judeus viram que sobraram 12 cestos, e eu quero que você, junto comigo aqui, entre na cabeça de um judeu daquela época. Como eu disse, é um grande desafio em ler a Bíblia, é exatamente essas questões. E eu quero que você saca o que aqueles judeus sacaram naquela manhã. 12 cestos. Toda vez que um judeu ouve 12, o que vem à cabeça dele na hora? Ele se lembra de Israel, ele se lembra das 12 tribos, ele se lembra dos 12 filhos de Jacó. Então é um símbolo da nação. Os 12 filhos de Jacó. Então olha a cena. Vem comigo. Lugar deserto. Multidão. Você está desenhando a cena na sua cabeça? Lugar deserto. Isso que os judeus estavam vendo lá. Multidão. Um líder que estava pregando para eles uma nova mensagem, uma nova lei. A multidão murmurando de fome. E esse líder faz aparecer pães. E sobraram 12 cestos. O que veio na mente da multidão no momento que viu isso? Chuta aí, o que você acha que veio na mente deles? Fala um nome. Não, fala o nome de uma pessoa. Quando eles viram isso, o que eles viram? Moisés, gente. Se lembraram de Moisés. E aí se lembraram de uma coisa que Moisés falou. Deuteronômio 18, 15, Moisés profetizou a vinda de um profeta e disse o seguinte: virá um profeta semelhante a mim e a ele vocês devem ouvir. O que Moisés estava querendo dizer? Quando aparecer esse cara semelhante a mim, esqueça o que eu falei e comece a ouvir as coisas que ele fala. E caiu a ficha daquela multidão. E ao ver essa cena toda, caiu essa ficha. Verso 14, eles perceberam exatamente isso. Vamos ler o verso 14 agora, 6,14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, não tiveram dúvidas, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles viram e reconheceram isso. E disseram, é ele, o Messias chegou. Cristo está aqui. E a pergunta é, o que fazer quando ele vem? O que eles fizeram? Verso 15. Vamos ler o verso 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aquele povo reconheceu o Messias, pelo que Moisés havia falado, pelo que eles viram, pelo milagre da multiplicação, reconheceram que era Jesus que estava ali, ponto positivo. Mas o que eles fizeram? Queriam, de toda forma, fazê-lo rei à força, forçá-lo a fazer a vontade deles, não a vontade de Jesus. Porque na cabeça daquela multidão, o Messias seria um rei, um novo rei. O Messias armaria um grande exército, e com esse exército ele expulsaria os romanos de lá e reinaria. Essa era a visão que eles tinham. Então eles falaram assim, vamos empurrar para esse Messias a nossa vontade, para que ele possa acelerar a nossa agenda.
Isso que eles fizeram. E é mais ou menos igual o que a gente faz hoje. Quando está na presença de Jesus, Jesus está aqui na nossa frente, aí você abre sua agenda e fala assim: Jesus, que bom que o Senhor está aqui, vou te entregar a minha agenda para você acelerar os meus planos. Temos uma coisa para fazer aqui, Jesus. Então a primeira atitude, eu vou falar de 3, mas a primeira atitude que nós devemos tomar quando Jesus aparece: não fale o que está na sua cabeça, pergunte a Ele o que está na cabeça dele. Essa é a atitude, porque Jesus não aparece para acelerar a sua agenda. Jesus fala assim: ei, me dá a sua agenda, que eu vou rasgar a sua agenda. Me dá a sua agenda, porque eu vou te dar uma nova agenda. Não é a sua vontade, é a minha vontade, porque a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Você pode bater palmas para o Senhor Jesus? Jesus está falando assim: esqueça a sua vontade e passe a viver a minha vontade. E foi isso que aconteceu ali. O texto continua e Jesus escapou do meio deles, porque Jesus havia percebido a intenção deles. Jesus falou: essa multidão está aí, vamos embora. Chamou os 12, falou: vamos descer o morro, já é fim de tarde, vamos embora. E ele manda então que os discípulos entrem no barco. E os discípulos entram no barco, e Jesus fala: pode ir indo lá para o outro lado, vamos atravessar aqui o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, você pode estar achando que é muito grande, ele é mais ou menos 10 vezes o tamanho da Lagoa da Pampulha. Então Jesus fala do lado de cá, fala: passa para o lado de lá vocês, vão embora dessa turma, que eles estão querendo algo que não é a minha vontade nem é a vontade de Deus. Entraram no barco, os discípulos falaram: não, não vou não, porque... não, vai indo que eu encontro com vocês. E aí os discípulos entraram no barco, é outra história também muito pregada, e aí eles encontram no meio do lago lá, do mar, uma tempestade, e eles ficam apavorados: vamos morrer. Aí Jesus aparece de madrugada, acalma a tempestade, e eles chegam lá do outro lado do barco, do outro lado do mar. Só que a multidão comeu pão. Fala: comeu pão. A multidão comeu esse pão, e a multidão ficou alucinada com esse pão. E falaram assim: vamos seguir Jesus e os discípulos. A palavra de Deus aqui fala que eles também entraram no barco, sem encontrar com eles, às escondidas, e chegam lá do outro lado e simulam um encontro com Jesus. Oh, Jesus, você por aqui? Olha o que Jesus fala. Verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Olha a palhaçada. Eles fizeram isso de propósito, Sérgio. Simularam o encontro, puxando assunto, entendeu? Oh, Jesus, você por aqui, que legal. Só que Jesus já corta a parada dos caras. E no verso 26, Jesus já dá a real. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E quando Jesus fala em verdade, cuidado. Jesus está muito nervoso. É igual a mãe da gente quando chama a gente pelo nome inteiro, sabe como é que é? Já viu quando sua mãe te chama pelo nome inteiro? É porque ela está nervosa com você. Então toda vez que Jesus falar em verdade, Jesus já dá a lenha logo na seguida. E ele fala o seguinte: ó, vocês estão aqui, não é por minha causa, vocês estão querendo é o pão. Vocês querem o pão, porque o pão que vocês comeram ontem já foi para a digestão e acabou, e vocês estão com fome de novo. E vocês vieram aqui para se alimentar desse pão. Mas eu quero dizer, eu sou esse pão. Jesus está falando: eu sou esse pão. E se vocês se alimentarem de mim,
nunca mais terão fome. Só que esse problema também existe no nosso meio hoje. E é a segunda atitude que nós devemos tomar quando Jesus aparecer. Não substitua Jesus por aquilo que Ele te dá. Olha, isso é muito importante. Porque aqui entra um princípio da idolatria. Substituir Jesus com aquilo que Ele te dá, você substituir o próprio Jesus por aquilo que Ele te deu. Então não faça isso. Quero dar um exemplo disso, para ficar mais entendido aí. Eu, quando meu filho era pequeno, o Johan, devia ter seus 7, eu chegava em casa, porque eu passava o dia inteiro fora trabalhando. Eu chegava em casa, abria a porta, aí eu ouvia, papai, 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 vamos brincar, papai, papai, papai. A gente brincava, papai brincava lá com ele. Aí o tempo foi passando, e todo dia que eu chegava, papai, 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 vamos brincar. A gente brincava. Aí chegou um dia que ele falou, papai, eu quero um videogame. Eu quero aí, na época, nem me lembro qual que era, o PlayStation devia ser o 1, né? Papai, eu quero um videogame. Papai, eu quero um videogame, quero um videogame. Aí eu conversei com a Cris, falei, vamos comprar um videogame para esse menino, né? Todo mundo tem um videogame. Demos o videogame para o menino. Aí agora eu chegava em casa, cadê o papai, papai, papai? O menino estava no videogame. O videogame tomou meu lugar, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É isso aí. Agora ele está com o que o papai deu. Ele não está com o papai. E Jesus é exatamente contra isso. Não é o pão que eu estou te dando, meu filho. Sou eu. Você está entendendo a mensagem aí, irmão? Amém? Jesus fala, eu sei o que vocês estão querendo. Vocês querem o pão e vocês estão com fome. Jesus é o pão da vida. Fala, pão da vida. Jesus não é o padeiro da vida. Pensa nisso. Jesus é o pão, não é o padeiro. Ele não tem que ficar te dando pão. Ele é o próprio pão. Deus é bom demais. Jesus não é o meio para você conseguir aquilo que te satisfaz. Você não está aqui. Aí é uma pergunta, você está aqui por quem Ele é ou porque Ele pode te dar? Você está aqui essa manhã, você é satisfeito nele ou em algo que Ele pode te dar? É isso que Jesus está falando aqui com essa turma, e essa turma não entendeu. Como existem pessoas hoje que não entendem. Estão na presença de Jesus, falam, acelera minha agenda aí, Jesus. Não é isso. Faça a minha vontade. Não é isso. Jesus, me dá mais desse pão. Não é isso. Verso 27. Olha que interessante, esse capítulo, a coisa vai envolvendo assim, e é muito legal. Verso 27 fala o seguinte. Não trabalhem, Jesus falando, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso significa o quê? Transicione-se, meu querido irmão. Para de querer o que é físico, o que é visível, e comece a trabalhar pelo invisível e pelo espiritual. Só que o ser humano ele é muito interessante, pastor Rubens, que quando a gente fala trabalho, a religiosidade dele já se aciona. Ó, Jesus falou para trabalhar, então o que eu tenho que fazer, Jesus, para ganhar esse pão? Jesus, mais uma vez, riu da cara dos caras, né? Você não tem que trabalhar por aquilo que é físico. Trabalhe por aquilo que é espiritual. Verso 28, eles perguntaram, olha lá, o que nós precisamos fazer? Verso 28. Para realizar as obras que Deus requer. Ou seja, o que eu faço para ter esse pão? Ser obreiro na igreja? Vir todo domingo na igreja de manhã? Já entendi. Fala, Senhor, que o que você mandar fazer, eu vou fazer para ter esse pão. O que é dizimar?
Eu vou dizimar. O que é? Liderar uma célula? Eu lidero a célula. Eu quero fazer, porque eu quero esse pão. Só que não é por aí. Aí o verso 29, Jesus responde: a obra de Deus é esta. Vamos ler juntos? A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Jesus é maravilhoso. E a terceira atitude que nós devemos tomar quando Jesus aparecer é crer. Crer. Somente crer. É muito simples. É muito lindo isso. Crer que Deus pode te dar o seu pão de cada dia. Você não precisa pedir. E aqui o texto continua, 6, do 30 ao 34. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Olha, os caras ainda não estão conseguindo crer, porque eles estão precisando de sinais para crer. O que eu posso fazer, né? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Está vendo que eles estavam com Moisés na cabeça? Já estava se lembrando de Moisés de novo. Olha lá. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão de Deus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, então me dá desse pão. Povo complicado. Não entenderam a mensagem. E aqui eles referenciam até o maná. Mas o maná também era uma escola e uma preparação para o que estaria vindo. O maná era aquilo: caía pão do céu, parecendo floquinhos, e as pessoas pegavam a sua dose diária e comiam. Eles não poderiam estocar e nem guardar para o outro dia, porque aquilo se estragava. Para demonstrar a dependência que nós temos em Deus e confiar. E aí entra na terceira atitude: somente creia. Creia somente que Deus vai te dar o maná todo dia. E é isso que Jesus está falando. E eu trago mais uma vez a reflexão dos meus filhos, para que isso possa entender mais. Porque toda vez que eu leio falando de Pai, de Deus, eu vejo a figura minha como pai e meus filhos. Então isso é muito legal. Quem é pai, você tem uma escola. Quem tem filho, você tem uma escola bíblica dentro da sua casa. E meus filhos, quando pequenininhos, mais uma vez, eles nunca chegaram para mim e falaram assim: papai, eu vou orar a Deus aqui para que você traga a minha comida amanhã. Ô papai, eu vou pedir aqui que você traga meu pão amanhã. Você pode trazer pão para mim? Nunca falaram isso para mim, porque eles criam e confiavam que eu, como pai, lhes daria comida todos os dias. E é isso que Jesus quer e é isso que Deus quer. Confie, somente confie. Amém? E vamos concluir aqui? Concluindo, o João 6, 35 e 36. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Depois de tudo isso, as pessoas ainda não criam em Jesus. E aqui continua, eu não vou ler tudo, mas eu até não passei para a Valéria. Mas aqui fala, olha só, o verso 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha que ridículo, gente. Depois de tudo que eles viram ali. E diziam: este é Jesus, filho de José. Como que ele pode ter descido do céu? Eles não entenderam absolutamente nada. E Jesus respondeu: pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Você está aqui por causa de Deus. Deus te escolheu, viu, irmão? Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que não é a nossa vontade,
mas é a sua. Nós entendemos que não é pelo nosso esforço, mas pelo seu. É pela sua graça, Senhor. Por isso que nós somos salvos e remidos. E cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que a gente possa imaginar e pedir. Então nós confiamos, crendo na nossa porção diária. Como o Senhor disse, devemos ter fé do tamanho bem pequenininho e colocar a fé no lugar certo, que é no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.